Nos episódios anteriores, eu expliquei um pouco sobre as tradições do casamento nos tempos bíblicos. Hoje eu vou mostrar como a Bíblia, por várias vezes, faz paralelos entre o casamento e o nosso relacionamento com Deus. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Na Bíblia, nós vemos os seguintes paralelos, principalmente em profecias, mas também em outros versículos. A mulher representando o povo ou a igreja de Deus. A mulher pura, vestida de noiva, sendo a igreja pura, que segue os mandamentos e os princípios de Deus. E a mulher impura ou infiel, a igreja que não segue a Deus, o povo que se corrompeu no meio do caminho. Inclusive, nós temos uma história bem inusitada na Bíblia, que é contada no livro de Oséias. Deus pediu para o seu profeta que ele se casasse com uma mulher impura e infiel. E tudo isso para representar a relação que ele estava tendo com o povo. Que Deus, amando aquele povo, sendo fiel a ele, mas ele sendo corrupto e infiel a Deus. E ali naquela história, que foi real, que está contada no livro de Oséias, estava sendo representada a relação que Deus tem com a gente e que muitas vezes a gente acaba sendo infiel a Ele. Jesus também é representado como o noivo dessa noiva, ou seja, Jesus seria o noivo da igreja, do povo de Deus. E a nossa relação, a aliança que a gente faz com Deus, muitas vezes é representada pelo casamento. E por que essa associação faz sentido entre o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus com o seu povo e o casamento? A aliança mais forte que o ser humano pode experimentar aqui na Terra é exatamente o casamento. Veja que você escolhe uma única pessoa aqui na Terra, promete ser fiel a ela pelo resto da sua vida e você vai compartilhar com ela tudo que você tem. A sua vida, todos os seus dias, os seus segredos e até os seus filhos. Falando assim parece até loucura, né? Mas por que a gente faz isso? Por que as pessoas continuam se casando e fazendo essa aliança? Porque a gente quer ter alguém no mundo. Não faz sentido a gente viver sem ter essa pessoa, sem fazer esse tipo de aliança. Da mesma maneira que um dia a gente teve pai e mãe e que essa era a maior relação que a gente tinha na Terra, depois a gente passa a ter um cônjuge. E essa passa a ser a relação mais forte que a gente tem. E também porque Deus nos concede um amor sobrenatural que faz com que a gente queira se unir com alguém de tal maneira. É muito difícil a gente se unir de uma maneira completa com outra pessoa sem ter esse amor sobrenatural que vem de Deus. Logo, analisando isso, faz sentido que, para que Deus conseguisse explicar o nível de comprometimento que Ele quer ter conosco e que Ele quer que a gente tenha com Ele, Ele usa exatamente a figura do casamento. Porque é o que pode estar mais próximo disso para que a gente entendesse, né? Além de outras relações humanas que Ele também colocou como pai e filho, como amigo, mas o casamento é a que Ele mais usa. Quando escolhemos nos casar com uma pessoa específica, nós temos renúncias a fazer, nós renunciamos todas as outras, é um preço a se pagar. Porém, ao não se casar, também se paga um preço, que na minha visão é muito maior. Às vezes a gente tem uma ilusão, né, que ao não se casar, ao não escolher uma pessoa específica, quer dizer que eu vou ter várias. Mas na verdade, no fim de toda essa história, quando a gente não tem uma pessoa específica e que a gente se compromete a se relacionar, a gente não tem ninguém. Podemos achar e ter uma ilusão que a gente vai ter várias pessoas, mas na verdade a gente fica sem ninguém que é realmente nosso e que nós somos realmente dessa pessoa. É o se comprometer e renunciar às outras pessoas que a gente tem uma. E a mesma coisa acontece com Deus. Por que as pessoas escolhem fazer uma aliança com Deus? Porque elas entendem que não faz sentido viver uma vida sem Deus. Viver uma vida em que nós não temos esse cuidado, essa proteção, esse relacionamento e esse compromisso com um ser que é superior a nós, que é nosso Criador.
Também porque nós recebemos um amor que é totalmente sobrenatural. Deus nos dá um amor, nós conseguimos sentir isso conforme a gente vai se relacionando e se aproximando cada vez mais dele. E também porque mesmo que outros relacionamentos aqui na Terra tenham falhado, nós podemos ter a segurança e a certeza que o nosso relacionamento com Deus não vai falhar, que Ele nunca vai nos abandonar. Essa escolha por Deus também implica em renúncias. Da mesma maneira que a gente renuncia outras pessoas quando nos casamos, nós também renunciamos a outros deuses quando nós escolhemos o Deus verdadeiro, o Deus Criador. E isso implica também que nós seguimos o caminho que Ele pede para que a gente siga e não outros caminhos. E a Bíblia também faz uma simbologia muito bonita quando ele relaciona a capacidade de proteger que o homem tem e a vontade de fazer isso em relação à mulher, a ponto de dar a sua própria vida, com o fato de que foi exatamente isso que Jesus fez. Ele queria tanto proteger e amar a sua igreja e o seu povo, que ele não só esteve disposto a dar a sua própria vida, como fez exatamente isso na cruz. Espero que você tenha gostado desse assunto. No próximo episódio vou falar mais um pouquinho, encerrando essa pequena série sobre as tradições do casamento na Bíblia. Até logo. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer? Deixa ele aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te responder.